Então, essa autonomia como capacidade de dar a sua própria lei é a condição mesma de possibilidade do agir moral. O Kant vai dizer, uma moral racional, uma moral fundada na razão, ela só pode ser algo que depende dessa autonomia. E, na crítica da razão prática, que vai se seguir a fundamentação da metafísica dos costumes, o Kant vai dizer, o que eu tenho que mostrar nesse livro? Eu tenho que mostrar que a razão prática, isto é, a razão que comanda os meus comportamentos, as minhas ações, ela tem que ser uma razão pura prática. O que significa isso? Ora, uma razão pura prática é aquela em que eu posso pensar ações morais que independam do determinismo da natureza. Isto é, as ações morais, elas não vão ser, como diz o Kant, patologicamente determinadas. Isto é, eu não sou apenas passivo nessas ações. Eu não obedeço apenas às leis deterministas da natureza, mas eu me ponho como um sujeito ativo. Vocês veem, há um eco da atitude teórica do Kant nessa atitude moral. Também o sujeito no domínio teórico, ele impunha à natureza as suas questões, ele fazia com que a natureza respondesse aos seus experimentos programados, E na razão prática, justamente no domínio moral, vocês estão vendo também essa qualidade de autonomia do sujeito. É ele que impõe a sua lei, ao seu comportamento. Ele é dono de si. O sujeito decide racionalmente, decide de acordo com uma lei universal. Então, a ação moral para o Kant, já que ela está fora das tendências naturais, já que ela não obedeceria às inclinações, mas sim a uma lei universal, a uma lei da razão, o Kant diria, bom, ela é uma ação desinteressada. Ou seja, porque quando eu ajo moralmente, eu devo ter um único interesse, cumprir o dever moral. Eu não posso ter os interesses das inclinações, os interesses naturais, o meu conforto, ganhar dinheiro, enfim, todas essas coisas que são válidas, legítimas, porém são da ordem da inclinação. Eu tenho que agir pensando se aquilo condiz com a minha autonomia de sujeito. Ou seja, uma das leis, uma das feições dessa lei, uma manifestação da lei seria, por exemplo, a conservação de si, a conservação da própria vida. Seria uma das formas em que se poderia manifestar uma lei universal, vale para todos. Eu não posso, portanto, me eximir de viver ou não conservar a minha própria vida, porque, no limite, o que aconteceria? Acabaria o gênero humano. Se todos também pudessem fugir da existência, nós teríamos, se isso fosse uma lei universal, você poderia ter o fim da espécie humana. Então, seguir a lei universal, conservar a própria vida, seria uma das maneiras de seguir a lei universal. O interesse tem que ser, portanto, isso nos momentos mais difíceis, não é simplesmente conservar a sua vida quando tudo vai bem, mas, enfim, no pior dos casos, inclusive, porque esse é o dever de todos, para o qual eu não posso me excetuar. Já que a lei universal é universal, eu tenho que agir de acordo com a razão é universal. O importante é se pensar sempre no Kant, numa unidade da razão. A razão vale para todos os homens enquanto eles são racionais. É só assim que eu posso pensar uma moral filosófica, é só assim que eu posso pensar uma teoria
uma doutrina do saber, não é? É pensando nessa autonomia, tanto teórica quanto prática do homem. Né? Vamos ver as consequências que isso tem, né? Das outras... desculpem. Os outros setores. Pois não. Como que o sujeito ele é autônomo se, na verdade, ele tem que seguir essas leis universais? Ele não tem Porque a lei universal, ela é baseada na autonomia. É a lei mesma que ele se dá. Eu mesmo, me reconhecendo como um ser racional, eu sei que o meu comportamento tem que estar baseado num comportamento que valha para todos. Né? Eu não posso reservar meu direito da subjetividade, de agir de forma subjetiva. Eu tenho que agir de uma forma objetiva, isto é, racional. A minha moral tem que ser fundada em algo que sustente o edifício moral. Ou seja, vale para todos. É uma lei que eu me dou, mas consciente que eu sou um ser racional. Enquanto eu tenha uma vontade racional, né? A minha vontade tem que ser dominada pela minha razão. Em última análise, eu tenho que seguir não as minhas inclinações, as minhas tendências mais imediatas, ou não imediatas, ou mediatas, mas eu tenho que seguir o comando que eu próprio me dou de agir como aquilo que eu sou, isto é, como um ser racional. Para o Kant, o homem é um ser racional. Mas na síntese não entra o fator da sensibilidade? Sim, isso no ponto de vista teórico. No ponto de vista prático, que eu já estou naquele espaço aberto para a liberdade, o Kant vai pensar uma moral racional em que as inclinações possam ser vencidas, não que elas não existam. Elas existem, aliás, na maior parte, ou na quase totalidade, ou na totalidade dos nossos comportamentos. Mas, desde que seja postulado uma liberdade, né, eu tenho a chance de escapar desse determinismo natural. Chance essa não comprovada, porque como é que eu vou saber se eu não agir por interesse? O Kant diz, eu não posso provar que haja um só ato moral. Há a possibilidade do ato moral posta pela liberdade. Porém, eu não posso comprovar isso, porque qualquer um de nós pode estar agindo por um interesse. Ele cita um exemplo de um ato que é conforme ao dever, mas não é feito pelo dever. Por exemplo, o caso de um comerciante. Né? O comerciante, ele vende o seu produto pelo mesmo preço, pelo preço justo, para uma criança ou para uma pessoa experimentada, né? Para um adulto. Ele vai dizer, bom, mas por que o comerciante faz isso? É por dever ou é conforme ao dever? Mas é conforme ao dever, se pode dizer, porque ele quer manter a idoneidade do seu negócio, senão todo mundo vai dizer, puxa, esse cara cobra muito mais de uma criança do que de um adulto, ele é um negociante desonesto, né? Então, ele tem que manter o seu interesse, isto é, o nome do seu estabelecimento em ordem. Né? Agora, eu também posso estar agindo por dever, né? Isto é, sem nenhuma conotação de interesse, ou de ser bem-sucedido, ou de estar bem, ou pelo meu conforto, ou para satisfazer alguma necessidade fisiológica minha, etc. Eu posso estar agindo por respeito ao dever. Por exemplo, no caso da conservação da vida. Eu não estou conservando a vida porque é bom estar vivo, porque é agradável, mas porque, em última análise, se ninguém conservar a sua vida, a espécie humana vai perecer. Então, você veja, a distinção é sutil, né? Mas você tem, na verdade, esta possibilidade aberta pela liberdade, por você poder pensar a liberdade. A liberdade é uma condição da possibilidade de agir moralmente por Kant, isto é, agir racionalmente, porque agir moral e racionalmente é a mesma coisa para ele. Você pode contestar essa racionalidade da moral, não há dúvida, mas você tem que ver... Outros filósofos do passado já definiram esse conceito aí, né, da liberdade,
Uhum. Então, qual que é a novidade que o Kant apresenta? É fundamentar absolutamente, de forma absolutamente racional a moral, né? Quer dizer, você tem uma fundamentação e essa lei universal é Kant que a põe, né? Ninguém tinha feito isso antes. Aproveitando, o Kant coloca a razão em primeiro lugar, né? Como uma força motriz do pensamento. Ele é totalmente contrário do Spinoza. Porque o Spinoza parte da emoção, aí a razão seria um filtro, né, da ação humana. Sim. Que é muito mais, respeita muito mais a natureza humana do Spinoza do que o Kant. Eu não sei se é o respeito da natureza humana, né? Vamos ver, eu até, enfim, convenho com você que levar em conta as necessidades naturais, não é? O corpo, a manifestação do inconsciente, por exemplo, é absolutamente irretorquível. Nós não vamos dizer... O Kant não está deixando de lado isso. Ele está apenas dizendo que para agir moralmente, no sentido estrito da palavra, eu tenho que agir de tal e tal forma, isto é, racionalmente. Porque se há razão em mim, se eu sou, acima de tudo, um ser racional, porque eu posso constituir uma sociedade, porque eu posso estabelecer uma justiça, porque eu posso ter uma sociedade mais justa, baseada numa Constituição mais justa, que é a Constituição republicana, né? Eu vou ter o quê? Eu vou ter a necessidade de pensar essa racionalidade como fundamento das ações. Mas não que ele despreze de forma nenhuma as necessidades e inclinações humanas. Só que essas necessidades e inclinações para eles, os sentimentos, não podem ser uma base segura para fundamentar uma moral. O que ele está querendo fazer é fundamentar uma moral, é dar um fundamento seguro para uma moral. Você pode contestar isso, por que eu vou fundar uma moral na razão e não no sentimento? Perfeitamente válido, né? Porque o homem também tem sentimento. Agora, para o Kant, a característica fundamental do homem é a racionalidade. Ele leu o mundo assim, ele leu o homem desta maneira, né? Qual é a diferença dele em relação a Aristóteles? O homem, para Aristóteles, é um animal racional também. Mas você pode buscar na moral aristotélica uma lei desse tipo, você não vai encontrar, né? Uma fundamentação da moral aristotélica nesse sentido, não é possível pensar isso. O Kant vai justamente, através da crítica, né? A crítica às morais do passado, inclusive Aristóteles, buscar uma fundamentação não empírica para a moral. Ele vai buscar uma fundamentação racional, né? Quer dizer, não que o Aristóteles já disse que nós somos um animal racional, claro, né? E ele vai, mas a sua moral vai ser uma moral bastante diversa, né? Vai ser uma moral baseada na realidade. Ora, o Kant está fazendo o quê? Ele está pondo o sujeito como autônomo. A diferença do Kant é que ele parte do sujeito, tanto no campo teórico quanto no campo prático. O sujeito é aquele que põe as suas próprias condições. Por isso que eu disse, é como se fosse um Prometeu, né? O Prometeu desafia Zeus, né? Ele desafia Zeus e diz, bom, eu sou capaz de ser autônomo, né? Eu não estou nem sujeito, em última análise, em última instância, porque sempre se está sujeito à natureza. Mas abre-se um fosso, abre-se um abismo entre a natureza e a moralidade. A natureza tem que, para se conhecer a natureza, para ela ser algo, se transformar num saber objetivo, o que que você tem? Você tem que impor as condições à natureza. Do ponto de vista do agir moral, a mesma coisa, né? Você tem que impor as condições. Só assim você pode dizer, eu sou autônomo, eu sou livre. Sem o que você não é livre. Se você obedece aos ditames da natureza, você pode estar conforme com a natureza, tudo bem, né? Pode estar agindo de acordo com a physis, a physis, né? Como os gregos, né? Mas você não está, você não tem essa postura de sujeito autônomo. Você tem que pensar que você está falando, o Kant é um ilustrado, não é? Eu gostaria até de ler esse finalzinho da minha aula, né?
que eu acho que vai dar a vocês a ideia de onde o Kant quis chegar. Eu posso fazer esse... Depois vocês voltam às questões. Bom, então, o Kant como define a política, né? Perdão, antes disso, ele fala no direito, né? E o direito, para ele, vai ser também baseado na moralidade, né? O direito é baseado na moralidade na medida em que ele está baseado também numa universalidade e numa racionalidade. No entanto, para o direito, qual é o objetivo do direito? É que as liberdades possam conviver, as liberdades de cada cidadão possam conviver com a liberdade do outro cidadão. Então, para isso, você não tem só uma intenção moral, como no caso do agir por dever. Você tem também uma coerção, né? Então, você tem um mobile exterior, que é a coerção, que é a polícia, que não te deixa cometer atos fora do âmbito jurídico, né? Então, ele vai dizer, se o direito está baseado na moral, o mobile do direito vai ser algo muito forte, uma coerção que te impeça de repente, não seguir a lei moral, abrir uma exceção para você. Então, você tem o poder de polícia, a coerção, né? Por outro lado, se o direito também está baseado na moral, a política, como Kant a define na obra A Paz Perpétua, é a prática da doutrina do direito. Então, a política, o direito está baseado na moral, não é? E a política é a prática, o exercício do próprio direito, é o próprio exercício do âmbito jurídico, não é? E ele diz, já que o direito fundamenta-se no imperativo moral, a política, por sua vez, deve sempre render homenagem à moral, não podendo haver conflito entre moral e política. Kant distingue, a partir desse princípio, duas figuras do político. De um lado, o que ele chama de moralista político, que ao destacar as fraquezas da natureza humana e a realidade das instituições, estabelece um casuísmo. Ao invés de uma ação baseada numa moral racional, universal, para realizar os interesses do Estado e do governante, ele vai forjar uma moral adequada às circunstâncias. Vai dizer, não, mas o homem é falível, vamos arrumar uma moral aqui para este caso, casuísta, né? E ele vai dizer, estabelece então esse casuísmo. A moral do moralista político é adequada às circunstâncias, pretendendo justificar seus atos que, na verdade, não estão de acordo com nenhuma moral universal. Percebe o sentido dessa moral universal? Aí ele vai, por outro lado, ele vai dizer, temos uma outra figura que não é mais o moralista político, mas é o político moral. É aquele que consegue realmente o acordo da política com a moral, procurando sanar os defeitos desta, seja na constituição do Estado, seja nas relações entre os Estados. Esse texto justamente vai tratar do direito das gentes, a paz perpétua, a paz entre os Estados, né? Isto não quer dizer que o político moral aplique os seus princípios morais sem examinar a oportunidade de fazê-los. Também existe a prudência na política que não pode ser descartada assim. Ele tem que ver a situação concreta, mas ele deve observar os preceitos de prudência apenas no sentido de evitar um mal maior. Dada, por exemplo, uma situação de perigo para o Estado pode adiar certas medidas, por exemplo, a mudança da Constituição, em certos casos. Que era o caso do Kant, né, que vivia sob uma monarquia, mas que era partidário de uma Constituição republicana. Então, na filosofia de Kant, predomina essa preocupação com a prática moral dos homens. E tornar possível essa atitude moral é o centro das preocupações. Mesmo considerando que os homens agem quase sempre por interesse pessoal e que a natureza humana é falível,
Kant aposta num progresso das instituições e até mesmo do gênero humano. A história deve ser escrita visando essa ideia de progresso. Ele escreve um texto chamado História Universal sob o ponto de vista cosmopolita, em que ele vai escrever a história mostrando que ele deve, como escritor, seguir essa ideia de progresso e de possível melhora da espécie humana. Ele diz que os indivíduos não melhoram, mas a espécie humana, sim, pode melhorar no seu todo, à custa dos conflitos, inclusive, né? Quer dizer, há conflitos na história, há guerras, mas através do conflito pode-se chegar a uma melhoria do gênero humano, né? É o que Kant chama, que é interessante, é de insociável sociabilidade, né? Ou seja, apesar dos homens serem naturalmente insociáveis, eles precisam dos demais para realizarem os seus fins. E, com isso, instauram uma sociabilidade que leva à tal da melhoria do gênero humano, né? Então, o Kant vai sempre marcar a sua posição a favor dessa intersubjetividade, desse relacionamento entre os homens. E quando ele defende essa liberdade de pensar como uma exigência fundamental, ele, ao mesmo tempo, exige a liberdade de comunicação dos pensamentos. Ele fala, não adianta nada ter liberdade de pensar e não poder comunicar seus pensamentos. Então, quem coíba essa comunicação dos pensamentos, se o poder público for contra a publicidade das nossas opiniões, daquilo que nós pensamos, ele está cometendo um verdadeiro crime, né? Porque está evitando, eu tenho a liberdade de pensar, mas, enfim, eu não posso, comunicar meus pensamentos. Então, por exemplo, a crítica à liberdade da imprensa, tudo isso seria absolutamente contra o espírito kantiano. Então, Kant é realmente um autêntico ilustrado, no sentido do iluminismo, né? Que vem do iluminismo francês também, mas é o iluminismo alemão, né? Que baseia sua filosofia na autonomia do ser humano e na libertação dos preconceitos que prendem o homem à sua menoridade. Para ele, a tendência natural dos homens à preguiça e à covardia fazem com que os homens se abstenham de usar, nós nos abstenhamos de usar a nossa reflexão e, ao invés de nos decidirmos por nós mesmos, coloquemos a decisão dos nossos assuntos nas mãos de outrem. Ele fala, por exemplo, se eu tenho se eu posso decidir por mim mesma, eu não me decido, eu vou procurar um livro que me ajude a decidir. Se eu posso tomar providências saudáveis para a minha vida, eu vou procurar um médico, ao invés de eu mesma tomar a decisão, sei lá, de não fumar, por exemplo, que ele não fala nisso, mas eu que estou preocupada. Então, quer dizer, eu estou sempre delegando ou pagando alguém para que faça alguma coisa por mim. Isso é o contrário da atitude autônoma, né? Eu estou, então, e no texto, que é um dos textos mais famosos do Kant, que ele escreveu para uma revista, que se chama O que é Ilustração, ele escreveu para o Mensário Berlinense, né? Ele analisa nesse texto o que vai ser a ilustração, o que é o pensamento ilustrado, né? Na Alemanha do tempo dele, e analisa também a sua própria época, né? O 18 alemão, né? Ele vai definir a ilustração como a saída do homem da sua menoridade, que exige, antes de tudo, autonomia, o uso do próprio entendimento para que se realize a desejável revolução no modo de pensar, a única capaz de trazer as luzes para a convivência humana na sociedade. O lema de Kant vai ser ousa saber. Pois só o exercício da reflexão e da crítica e o predomínio da razão podem, segundo Kant, levar o homem a romper as cadeias que o prendem à obediência cega e aos preconceitos de há muito herdados. Então, tudo, tanto a religião quanto a legislação, tem que passar pelo crivo da crítica.